Salve Maria, boa noite a todos. Meu nome é Robson Nascimento, sou responsável pela seção de cartas do site Monfort. Estamos hoje com mais uma videoaula ao vivo. Hoje o tema é livre e para responder aos questionamentos dos nossos leitores, estou aqui com o professor Alberto Zucchi, que é o presidente da Associação Cultural Monfort. Como sempre, relembro a todos que vocês podem mandar seus questionamentos pelo WhatsApp, pelo número 11 99 57 93 180 e também pelo e-mail cartas@monfort.org.br. Nós já recebemos diversas cartas nesses últimos dias, especificamente para esse programa. Vamos tentar responder todas, são muitas cartas, mas vocês também podem tentar enviar mais cartas pelo WhatsApp e pelo e-mail que eu acabei de divulgar, que, se houver tempo disponível, nós vamos responder a todas elas. Professor Alberto, boa noite. Boa noite, Rob. Salve Maria para todos aqueles que acompanham aí o nosso site, principalmente aos nossos amigos de fora de São Paulo, de todo o Brasil e alguns amigos nossos internacionais. Vamos para mais essa videoaula ao vivo. E para iniciar, como sempre, nós podemos rezar, né, Robson? Sim, claro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, dando início a esse programa, nós vamos começar com uma questão bem atual, né? O Enoque Dias, nosso leitor de Recife, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber o real significado do recente encontro entre o Papa Francisco e o Patriarca da Igreja Ortodoxa. Bom, a pergunta é curiosa, né? Porque o real significado, né? O Enoque está supondo que tenha um significado aparente que foi oculto, né? E um oculto, né? Quer dizer, eles se encontraram em Cuba, pelo que a imprensa colocou. Apesar do encontro estar sendo, vamos dizer assim, tramado, né? Tramado não no sentido de uma coisa ilegal, né? Mas tramado no sentido de uma conversação para que o encontro se realizasse, ele acabou se realizando assim de uma forma quase que de uma maneira informal, né? Porque eles se encontraram no aeroporto, foram numa sala do aeroporto. Quer dizer, pareceu um encontro assim, meio às pressas, né? E existe um artigo que eu escrevi no site que comenta esse encontro. O que a gente pode saber do encontro, de fato, é o que foi comunicado oficialmente, né? O comunicado fala do ecumenismo, que evidentemente não é uma coisa boa, e sobretudo pela parte do patriarca russo, né? Que diz que a igreja que não vai se fazer proselitismo, e imediatamente ele se queixa. Diz que os ucranianos têm que ficar com eles. Então, eles fazem o proselitismo. Comento no artigo, não durou o propósito dele, não durou nem 3 parágrafos. Aliás, é sempre assim contra a Igreja Católica, né? A Igreja Católica tem que fazer ecumenismo. As outras religiões, não. Aí eles podem pegar os católicos, não tem problema. Mas, enfim... Então, esse comunicado fala de ecumenismo e fala também, depois, evidentemente, tem um ataque à Europa e uma defesa da Rússia. O patriarca, ele é ligado ao Putin, e me mandaram uma mensagem, eu não tive oportunidade de checar, mas disseram que, inclusive, ele seria da própria KGB, assim como foi o Putin. Agora, então, o significado público é essa aproximação, essa aprovação do sistema russo, e a condenação do laicismo europeu. Uma aprovação da religiosidade russa e uma condenação do laicismo europeu. Para nós, católicos, é interessante condenar sempre o laicismo europeu, e nós devemos, se o Papa tem um comunicado que tem coisas boas, e apesar de ele estar junto com o patriarca russo, nós ficamos contentes e repetimos aquilo que o Papa disse. Agora, qual o real significado? É uma coisa difícil de dizer, não estou lá no meio da política internacional. O que eu gostaria de destacar é que parece que tem relação com a situação da Síria. O que nós estamos vendo é um crescimento de todas as hostilidades e do confronto que existe na Síria,
existe um confronto, apesar de Rússia e Estados Unidos estarem em negociações, estarem conversando, eles não estão no mesmo lado da Síria. Os Estados Unidos atacam o governo do Assad e a Rússia defende o governo do Assad. E é interessante que o comunicado fala de uma nova guerra mundial. Então, o que aparentemente está por trás dessa reunião foi uma necessidade de encontro para se tentar se evitar que esse conflito aumente e que ele acabe acarretando uma nova guerra. Agora, se de fato é isso, a gente precisaria estar muito por dentro da política para ter certeza. Mas o que esse encontro feito às pressas, marcado às pressas, e feito dessa maneira quase que informal indica, é um crescimento do conflito mundial e um crescimento da hostilidade entre as posições que a Rússia adota e as posições da Europa. Eu só queria aproveitar essa pergunta para deixar bem claro que nós não concordamos com a posição do Putin, né? O Putin é aquilo que a gente costuma chamar de um falso direita e que leva os católicos a um engodo. Só para você ter uma ideia, Robson, na França se diz que se torce pela guerra, a direita, chamada direita francesa, torce pela guerra, e imagine então que a Rússia vai invadir a França e vai dominar a França. E quando a Rússia, com o Putin, que era da KGB, invadir a França, então vai surgir a verdadeira França, que é católica. Quer dizer que o Putin seria o salvador da França. O salvador da França e o salvador da cristandade. Imagina se isso daqui não é uma tolice inimaginável, né? Então tem muita gente que se anima aí com o Putin, e graças a Deus esse não é o nosso caso. O que a gente constata é que está crescendo. E nessa linha, crescendo a rivalidade entre os dois. Nessa linha, o que a gente torce entre aspas, porque Deus é o Senhor da história, mas o que a gente espera, melhor dizendo, é que aconteça o que está previsto no sonho de Dom Bosco, em que as naves inimigas que atacam a igreja, a certa altura, elas vão se destruir. Então, uma briga entre Rússia e Estados Unidos seria uma destruição entre os inimigos da igreja. Perfeito. A próxima pergunta é do nosso amigo leitor Alberto Siqueira, de Goiânia, e a pergunta dele tem a ver com o Catecismo da Igreja Católica. Ele pergunta que o Catecismo foi publicado em 92 e o Código de Direito Canônico, visto que na introdução desses dois instrumentos está exposto que eles são consequências do Concílio Vaticano II. Então ele pergunta o seguinte: tendo em vista que o novo catecismo e o novo código são frutos desse concílio, gostaria de saber se eles estão dispositivos válidos e íntegros no que tange a verdadeira fé católica. Bom, sem a menor sombra de dúvida, tanto o catecismo como o código de direito canônico, eles estão válidos. Eles foram promulgados pela igreja e nós temos que aceitá-los. São leis e orientações dadas pela igreja. Isso não quer dizer que todos os detalhes que estejam lá e todas as afirmações que estejam lá estejam corretas. Por exemplo, Bento XVI, quando vai fazer mudanças a respeito da questão da nulidade matrimonial, ele já era papa, ele promove mudanças no catecismo, ele vai dizer que o motivo dessas mudanças é de que o novo código promovia uma apostasia da Igreja Católica. Ora, se o código, em algum ponto, esse ponto específico, que era a questão de nulidade matrimonial, promovia a apostasia, é óbvio que nesse ponto ele não estava bom, tanto é que ele precisou mudar. E tanto é que, desde que foi promulgado, já tiveram várias mudanças no código. Tá? Também o catecismo tem algumas partes, algumas frases que dão margem à imprecisão. Se nós temos uma época onde a doutrina católica é mal ensinada, é mal explicada, onde os inimigos da igreja aproveitam qualquer brecha para distorcer, essa é uma grande... muitos daqueles que defendem o Vaticano II vão dizer, não, a doutrina que está lá está correta, é apenas um problema de interpretação, né? Então, se de fato há esse problema, há esse ataque, o catecismo deveria se preocupar mais do que nunca em deixar clara a doutrina católica. Então, por exemplo, no catecismo vai dizer,
o homem é capaz de Deus, está lá no capítulo 1. O que significa isso? Se nós dizemos que a natureza humana exige o sobrenatural, é modernista, é uma heresia, tá errado. Agora, se com isso quer se dizer que o homem pode alcançar a graça, estaria certo. Mas exatamente essa imprecisão nos termos... Frases dúbias. Né? É que não pode ter no catecismo. O catecismo é uma coisa que tem que ser muito clara e muito objetiva. Se é para receber um texto e começar a discutir o que ele significa, não é um texto para ensinar. Seria, na melhor das hipóteses, um texto para especialistas. Então, resumindo aí a resposta para o Alberto, né, com esse belo nome que ele tem. Então, mas resumindo a resposta para ele, né? O Catecismo e o Código de Direito Canônico vieram com os problemas que tinha o Vaticano II, que são questões de imprecisão, que de si mesmo, inclusive algumas frases são erradas, que tem alguns princípios errados, como eu disse que Bento XVI dizia que o código, alguns pontos do código levavam à apostasia. Mas isso não quer dizer que no seu conjunto eles não sejam válidos e não sejam, e nós não devemos segui-los. O que está lá, aquelas leis devem ser obedecidas por todos os católicos. Eu não posso dizer não aceito o código, não aceito o catecismo, simplesmente pegar tudo isso, jogar fora e fingir que não aconteceu. Bem, a próxima pergunta é do leitor Marcelo Carratu, ele não mencionou a cidade, então ele diz assim, sou um católico que lia muitos textos de vocês há cerca de 2 ou 3 anos atrás, inclusive na época que o professor Orlando ainda estava entre nós. Infelizmente, devido ao trabalho e outros compromissos, acabei não ficando mais presente. Lia uma ou outra coisa até que parei há um ano atrás nos estudos de fé. Estou retornando esse ano, começando pelas videoaulas que me lembro que estavam sendo gravadas na época que ainda acompanhava. Moro em Vinhedo, interior de São Paulo, e ele pergunta, ele na verdade ele quer até fazer uma ajuda, né? Gostaria de ajudar a instituição no que for possível. Olha, Marcelo, a melhor ajuda que você pode dar para nós é rezar pelo nosso trabalho. Essa é a melhor forma de ajudar. Se você, obviamente, quiser fazer uma ajuda material, nós aceitamos de bom grado. Nós temos uma sede em São Paulo que nós mesmos mantemos, nós rateamos os custos dessa sede, os custos também de todas as atividades que nós fazemos, nós rateamos entre todos os nossos membros, né? E a Monfort, ela vive da ajuda dos próprios membros, né, dos próprios integrantes. Então nós aceitamos de bom grado essa ajuda material se você quiser fazer. E também ele comenta o seguinte, ele pergunta, diz que tem colegas marxistas, e ele diz, o fato de Papa Francisco estar com atitudes marxistas, socialistas, como a recente reportagem, afirmando que os comunistas nos roubaram a bandeira da pobreza. Essa declaração do Papa, inclusive, foi feita em junho de 2014. Você poderia comentar, professor? Então, o primeiro ponto que eu queria dizer é o seguinte, a imprensa sempre exagera as questões do Papa. Então, por exemplo, nós acabamos de comentar essa declaração, a imprensa ressaltou o encontro ecumênico, mas a declaração com a condenação da mentalidade europeia, isso daqui a imprensa fingiu que não aconteceu. O Papa Francisco, de fato, foi perseguido pela teologia da libertação, isso é público. Pouco antes da eleição dele, a Unicinos, que é uma grande faculdade jesuíta no sul do Brasil, ela fez um artigo chamado Operação Bergoglio, no qual dizia que então, o cardeal de Buenos Aires, Bergoglio, estava se preparando para ser candidato a Papa e estava escondendo o passado dele, que era um passado de perseguir a teologia da libertação. Então, de fato, o Papa sempre foi, enquanto cardeal, sempre foi contrário à TL. Bom, então, quando se diz, não, o Papa está ajudando o marxismo, precisa tomar um certo cuidado, porque é claro que a imprensa, ela acaba focando nesse ponto. Evidentemente, algumas coisas causaram perplexidade, e que, sem dúvida, acabam ajudando o marxismo. Como, por exemplo, ele recebeu o Stedley, que é
aqui que tem um movimento lá do Sem Terra, e contra a propriedade privada, e é marxista. E é claro que a imprensa, nesse momento, exagera isso e apresenta isso como uma aprovação dele em relação ao marxismo. Mas dizer que o Papa é marxista, sem dúvida, tem um exagero. Isso daqui, sem a menor sombra de dúvida, tá exagerado, né? O que a gente nota também é que muitas vezes que o Papa vai falar, ele acaba falando de improviso, acontecem imprecisões e, de novo, a imprensa explora. Aliás, o próprio Papa, pouco depois da primeira entrevista que ele deu no voo de volta aqui do Brasil, na Jornada Mundial de Juventude para Roma, ele declarou, vendo as minhas entrevistas, eu não me reconheço nelas. Porque ele acaba falando de improviso e acaba sendo, muitas vezes, deturpado o que ele falou. Também para o La Repubblica, né, depois a entrevista saiu até no Observatório Romano, e depois de algum tempo se disse, não foi isso daqui que o Papa falou, mas infelizmente depois ele faz a entrevista de novo. Então, a questão do marxismo, dizer, não, olha, o Papa está ajudando o marxismo, evidentemente tem um exagero. Especificamente em relação à ajuda aos pobres, a Igreja sempre ajudou os pobres. E até hoje ajuda também. E sempre ajudou. Agora, o que tem o marxismo, que o marxismo considera que a pobreza ela tem origem na riqueza. Se tem gente rica, é porque houve exploração dos pobres. E que qualquer desigualdade seria um mal. A Igreja sempre combateu a pobreza com a caridade. O comunismo combate a pobreza querendo difundir a pobreza para todo mundo. O dia que todo mundo for pobre, o dia que todo mundo for miserável, só os do Partido Comunista tiverem dinheiro, aí você vai ter uma sociedade feliz. Então, dizer, não, o Papa é marxista, evidentemente, isso daqui é um exagero, apesar de algumas atitudes poderem ter favorecido pontualmente algumas pessoas ligadas ao marxismo. Bem, próxima pergunta do nosso leitor Júnior, ele não diz a cidade de onde ele é, e ele diz o seguinte: gostaria de conhecer mais essa associação e saber como fazer parte dela. Então, Júnior, nós temos reuniões abertas na nossa sede em São Paulo, nas noites de sábado e domingo, são reuniões em que todos estão convidados. A Monfort, ela não tem carteirinha, né, professor Alberto, não tem ficha de inscrição, né, nós estamos abertos a receber qualquer pessoa. Você pode ir em uma dessas reuniões, assistir e ter contato conosco, será até bem-vindo, né? Então, é isso, Júnior. Então, as reuniões da Monfort, muita gente imagina que é mais ou menos como uma coisa super formal, né? A pessoa entra, vai lá, tem uma ficha de inscrição, depois quanto que é a mensalidade? Tem gente que pergunta, quanto que é a mensalidade? Que horas que tem que ir, etc. As reuniões da Monfort são extremamente informais. A pessoa, elas estão no site, vocês podem ver, a gente sempre publica as reuniões. A pessoa pode chegar no meio, pode chegar no fim, pode chegar só para rezar, né? E ela vai embora na hora que quer também. Não tem carteirinha, como disse o Robson, não tem filiação, não tem mensalidade. O que interessa é ir lá para conhecer. Mas conhecer o quê? Para amar mais a Deus e para combater por Deus. Essas são as finalidades das nossas reuniões. Nas reuniões a gente procura tratar dos mais diversos temas para que as pessoas exatamente saibam se defender desse ataque que a Igreja Católica sofre. Então tem reuniões de vida espiritual, mas tem reuniões de ciência, de história, de arte, de filosofia, de metafísica, reuniões a respeito da missa, a respeito do concílio, não só esse, dos documentos papais. Tem reunião de todas as espécies. Quando o nosso professor Orlando estava vivo, a grande maioria das reuniões era ele que dava. Agora a gente vai se revezando nessas reuniões. Então, quem quiser aparecer, está lá no site, está o endereço, tem o horário, pode chegar. A pessoa entra lá, senta, assiste a reunião. Depois, se quiser, a gente sempre tem um bate-papo. Nós temos uma pequena cantina que a gente come alguma coisa para continuar a conversa. Mas ela chega a hora que quer, sai a hora que quer. Se ela gostar, ela volta. Se ela não gostar, ela não precisa voltar e ela não tem nenhum compromisso com a gente. Ou seja, quem quiser está convidado, basta chegar. Não tem idade máxima, não tem idade mínima. Quem tiver filhos pode trazer, a gente tem uma quadra, a criançada fica brincando, a nossa sede tem
muita criança, mas tem criança no telhado, criança no sótão, criança em todo lugar. O que não falta lá é criança, né? Graças a Deus. Então tem criança em todo lugar, pode trazer, as crianças ficam brincando e os pais ficam lá assistindo a reunião. Só complementando, tem pessoas que perguntam pelo site se nós somos um grupo de intelectuais. Longe disso, nós somos um grupo de famílias católicas que, como o professor Alberto acabou de falar, se reúne para estudar, ter aulas, rezar, e é isso que nós fazemos. Pode imaginar lá que o pessoal fique nessas reuniões desenvolvendo teorias, etc. Isso é bobagem. O que mais nós fazemos é ler as coisas da igreja, ler livros, autores, e aí o que se faz é repetir aquilo que a pessoa leu. É claro que ela vai fazer algum comentário, alguma crítica, mas tese própria nossa, coisas que são da nossa cabeça, isso a gente não costuma fazer. Normalmente sai besteira. É o que se vê muito hoje na internet, diga-se de passagem. Né? Os grandes pensadores da internet. Principalmente nos blogs. Né? Uma blog, site, tem de tudo. Nós temos todos os nossos gênios agora na internet. Se a internet tivesse sido inventada já no tempo de São Tomás, né, não ia precisar, evidentemente, de São Tomás, né, porque todo mundo ia dar palpite, ia chegar às conclusões todas que São Tomás chegou, ia ser uma maravilha. Né? Um absurdo isso daqui. Então você está convidado, viu, Júnior? Próxima pergunta, o João Carlos Melo, ele também não cita a cidade. Ele pergunta quando que será realizado o próximo congresso da Monfort, o congresso desse ano. Olha, João Carlos, não foi decidida uma data ainda, mas provavelmente será entre o fim de julho e o começo de agosto. Então, recomendo que você acompanhe pelo site, nós publicamos lá os avisos próximo da data, nós vamos publicar os temas e tudo mais, as demais informações. Então, nós não temos uma data fixa, mas fica entre fim de julho e começo de agosto. Próxima pergunta do leitor Jean Vasconcelos, e ele comenta que é formado em História, e aí ele diz, né, vocês podem imaginar a minha formação, né, a formação que eu tive na faculdade. Ele não teve formação, né, ele teve deformação na faculdade, né? A faculdade não ensina História, né? Tem só historiadores marxistas e adeptos dessa tese, né? Então ele pergunta o seguinte, vocês poderiam, por gentileza, me recomendar algum autor, algum historiador que propõe uma abordagem diferenciada desses autores modernistas ou marxistas, com conceitos de teor conservador, no sentido de estar em concordância com a fé e com a realidade? Então, perdão, qual é o nome do consulente? O leitor Jean Vasconcelos. O seguinte, o que nós temos hoje em dia na filosofia foi uma verdadeira expulsão do tomismo de todos os livros, né? Então, o modo de pensar tomista e a filosofia tomista, aristotélica tomista, e a lógica aristotélica tomista saíram de toda a nossa universidade, saíram da escola e saiu da ciência. Isso daqui ele vai ter como consequência um modo de pensar completamente errado. Você falou de história, eu aproveito para dizer, isso não é só história. Se for na filosofia, obviamente é assim. Mas se você for em qualquer outra faculdade, na biologia, na física, na química, na contabilidade, onde eu me formei, você vai ter sempre esse mesmo pensamento filosófico de base que está errado. Então, qual que é esse pensamento? É que não existe verdade. A verdade, ela não existe, e não existindo, e se ela existe, para os conservadores, vamos dizer, se ela existe, é impossível de descobri-la. Isso daqui vai gerar um problema enorme na universidade, porque se não existe verdade, afinal de contas, para que nós estamos lá? Né? Então, você se formou em História, e o professor de História, que é comunista, ele vai dizer, olha, não tem verdade. Portanto, ele está ensinando mentira. Se não tem verdade, o que ele está ensinando para você? O que ele vai dizer é que, quando não tem verdade, não há um fio na história, não há o que se compreender na história. O que tem uma série de eventos isolados.
E que as pessoas, aqueles que estão na história, os atores, vamos dizer assim, dão a Deus na história, né? Então não existe uma ação de Deus que possa fazer com que a história caminhe para um e para outro lado, né? E o que vai acontecer são só que existem motivações na história que vão levar os homens a uma certa situação. Então, no caso do marxismo, que ele vai dizer que todas as ações do homem são ações de fundo econômico. Tudo aquilo que é feito por motivo econômico. Então, o homem só se move por motivo econômico. Então, todos os homens seriam um bando de egoístas, um bando de gente que só pensa em si mesmo e um bando de gente que procura explorar os outros. Mas, se fosse só assim, então, seria uma confusão, não teria história. Eles vão dizer, então, que aquilo que se aplica a cada homem vai se aplicar numa espécie de estrutura econômica. E a estrutura econômica que vai determinar aquilo que acontece. Então, quando os marxistas vão estudar a história, eles começam estudando na história antiga o quê? O modo de produção asiático. Eu lembro bem quando eu fiz o cursinho, já faz tempo, mas eu tenho perguntado para quem tem cursinho, e o cursinho ainda continua com a boca torta para o lado esquerdo, né? Eles não vão estudar, por exemplo, a religião no Egito, a organização social no Egito. O que eles vão estudar? A organização política do Egito, a filosofia egípcia. Eles vão estudar o quê? O modo de produção asiático. Por que eles dizem? É esse modo de produção que vai influenciar todo o resto. Então, eles dizem, no Egito existia agricultura, logo você vai ter um sistema escravagista. Por que se tem agricultura, logo você tem um sistema escravagista? Eles não se preocupam em provar. Mesmo porque, como não existe verdade, não dá para provar o quê se não tem verdade? E não dá para provar logicamente, porque eles não aceitam a lógica aristotélica. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Eles não têm isso. Eles simplesmente vão dizer, não, está aqui, está constatado a realidade, né? Depois eles vão estudar a Idade Média. Na Idade Média você tinha um sistema agrícola diferente. Logo vai dar no feudalismo. Depois você tem o mercantilismo. Logo vai dar em tal coisa. E assim sucessivamente, até chegar no capitalismo e chegar depois do comunismo. E esse progresso vai se dar por um choque dialético entre contrários que são iguais. Nada lógico. Absolutamente nada lógico. Tudo gratuito. Tudo é informação. Existe uma tendência hoje na universidade um pouco de abandonar o marxismo, né? O marxismo está um pouco superado, ele ficou um pouco démodé, mas não se volta para a mentalidade aristotélico-tomista. O que vai se dizer é que agora tem uma outra razão, alguma coisa que explica esses movimentos históricos. O Freud vai dizer que são problemas morais, e assim sucessivamente. Tá? Então, o que você deve fazer quando você deve estudar história, você deve procurar ter exatamente essa mentalidade, verificar aquilo que é lógico, tá certo ou não? E aquilo que está de acordo com a filosofia católica. Dificilmente você vai achar um livro de filosofia da história, um livro recente, que vai tratar dos assuntos da maneira adequada, né? Você vai ter livros que vão dar a história correta, até alguns autores modernos. Por exemplo, o Marc Bloch, que era comunista, vai falar sobre o feudalismo. É um livro interessante. Ele vai falar também sobre senhorio e feudalidade. É um livro interessante. Quando ele vai descrever o feudalismo, ele mostra como o feudalismo é natural. Mas o pensamento dele, de fato, é esquerdista. Então, o que você precisa procurar fazer é ir para as fontes e confirmar se aquelas informações são verdadeiras. Segundo, não acreditar, em princípio, naquilo que eles estão falando. Como eu disse, existe o modo de produção asiático, logo tem a escravidão. Isso é bobagem. Depois, então, procure as fontes, procure confirmar os fatos. Especificamente para te dar um livro, uma orientação, que você deve, o ponto que deve mais sofrer a história da igreja, você pode procurar o livro do Llorca. É um livro que são 4 volumes normalmente, que tem uma história da igreja bastante interessante, tá? Então, eu te diria, desconfie, eu te digo,
desconfie muito dos autores, desconfie muito da mentalidade moderna e vá nas fontes. Verifique se aquelas informações que estão sendo dadas para você são corretas ou não. Se você está estudando história, se você vai ser um historiador, essa é uma obrigação sua. Não se intimide com aqueles que dizem, então está todo mundo errado. E daí se tiver todo mundo errado? Na acusação que eles fazem, por exemplo, para a Idade Média estava todo mundo errado, por que agora não pode estar todo mundo errado? Se tem um princípio filosófico errado, isso daqui vai influenciar toda a sociedade. Verdade não é democrática. E depois, se você diz, como princípio, a verdade não existe, como é que pode, então, ter alguma coisa correta aí? Você pode ter uma informação correta, um fato correto, mas, de fato, ter uma filosofia, um pensamento histórico, uma metodologia correta, não vai ter. Acho que essa pergunta foi longe demais, hein? Falei muito, hein? Vamos para a próxima. Não confie nos professores, em última análise, viu? Pode mandar todos eles as favas, fique tranquilo, que eles se apoiam entre si e só criticam a igreja. E nós podemos falar isso que nós somos professores. Né? Sem dúvida. Mas não confia. Vai nas fontes. Sobretudo os de história, filosofia, que foi aonde, aqui no Brasil, sobretudo, apesar de ter a Revolução de 64, onde todos os comunistas davam aula, sempre deram aula. A FEFELESH sempre foi do lado da esquerda. Apesar de vez em quando eles convidarem alguns direitistas, surpreendentemente, para vir fazer reuniões, como o do GAN, não. Como é que é o nome? Um amigo lá do Putin. Duguin. O Duguin, amigo do Putin, veio aqui fazer reunião na FEFELESH. Mas a Igreja Católica, não. A próxima pergunta do leitor Robson de Cola, morador de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Então ele diz o seguinte: após ler algumas notícias falando sobre o crescimento do satanismo no Ocidente, inclusive com manifestações públicas, fiz algumas pesquisas na internet. Encontrei sites em língua portuguesa explicitamente satânicos. Todos eles falando de forma delicada, ele coloca aqui, soft, né? Para abraçarmos uma vida individualista e consumista, buscar os prazeres que a sociedade atual oferece. Ao mesmo tempo, vejo pensadores e analistas que se dizem católicos, mas mais preocupados em defender o liberalismo econômico, a livre iniciativa, do que os ensinamentos de Cristo. Será que Lúcifer não está ganhando a batalha? Aspergindo o mal através do hedonismo, através da busca alucinada pela riqueza, através do erotismo que vejo crescer em todos os cantos? Será que não está ganhando a batalha hoje em dia? Bom, você acabou de dizer que nós somos professor, né? Esse daí chama Robson Cola, hein? Mas, Robson, é evidente que aquilo que está errado, o hedonismo, como se chama, a busca do prazer, está tendo hoje em dia um sucesso enorme, né? Você vê, por exemplo, na questão do aborto, se não existe uma coisa satânica, né? A mãe é aquela que protege o filho, sempre foi na história. E hoje, o lugar onde a criança devia estar mais protegida, que é o ventre da mãe, é o mais perigoso para ela, que ela corre um sério risco de ser morta ainda no ventre da mãe, pela mãe e pelo pai, com a colaboração do pai. Agora, se isso não é uma coisa satânica... E com a colaboração de médicos também, que deveriam defender a vida. Mas ele é o pai, né? O pai é mãe. Até tem um antiabortista que diz que todo segredo é fazer a criança nascer, que depois que nasce, vendo a criança, ninguém tem mais coragem de matar. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma espécie de aborto que é isso. Se tira a criança, se deixa só a cabeça no ventre da mãe, e aí se dá uma injeção para matar a criança. Então diz que o nascimento é parcial, que a criança ainda não nasceu. Imagina se isso daqui não é uma coisa satânica. Né? Você pega, por exemplo, a questão da falta do princípio de identidade que se nega, né? Aristóteles vai dizer que todo ser é igual a ele mesmo, é óbvio. Essa imagem de Nossa Senhora é igual à própria imagem de Nossa Senhora, não pode ser o contrário do que ela é. Esse paletó que eu estou usando é um paletó, né? Hoje em dia se nega o princípio de identidade. Essa imagem é imagem e não é imagem. Não estou falando que ela representa bem ou representa mal. Não é isso, não. Não estou falando da qualidade artística da imagem. É que ela seria imagem e, ao mesmo tempo,
ela não é, imagem. Quer dizer, mas ser e não ser ao mesmo tempo. Ser e não ser ao mesmo tempo. Seria uma coisa... Agora, quem que é o ser? O ser é Deus. Deus é o ser. Deus se definiu para Moisés, eu sou aquele que é. Então, a negação do princípio de identidade é a negação de Deus, é a negação do satanismo. Ora, uma das coisas mais claras no princípio de identidade é o homem. Todo homem é homem, toda mulher é mulher. Uma sociedade que diz o homem é mulher e a mulher é homem, ela nega o princípio de identidade, o princípio básico. Inevitavelmente ela nega o ser. Inevitavelmente ela nega a Deus e leva ao satanismo. Claro que ela pode levar ao satanismo pelo prazer, a busca do prazer, como você mencionou. O que eu estou ressaltando aqui é um problema mais profundo, que é o problema doutrinário. Isso daqui não só vai levar à busca ao satanismo pela busca do prazer. Ah, então eu gozo da vida, Deus criou a lei natural, impede a gozação de vida, então vai se aderir a Satanás. É uma questão mais profunda, uma questão ideológica que leva ao satanismo como princípio, como adesão ao mal. Então, os princípios que são colocados na sociedade, eles levam ao satanismo. Agora, você diz, Satanás está ganhando. Essa luta não vai terminar até o fim do mundo, e Nosso Senhor diz, o meu reino não é deste mundo. Mas nós não brigamos pelo mundo. Como eu sempre digo, se os maus quiserem ficar com todos os bens do mundo, pode ficar. O que interessa para nós são as almas. Então, o que eu digo, Robson, para você combater isso, faz apostolado. Fala para o seu vizinho, fala para o seu colega da universidade, para quem você trabalha. Aproveita toda oportunidade para fazer bem para essas pessoas e para dizer que essa mentalidade moderna está errada e que está levando à destruição, como, por exemplo, na Europa, onde a população está praticamente acabando e a civilização europeia está implodindo. Mas não vamos entrar por aí, porque senão a gente fica aqui tema... até sexta-feira da semana que vem. Então, continuando, a próxima pergunta do leitor Benjamin, do Rio de Janeiro. A pergunta dele é a seguinte: os senhores não se consideram cismáticos ou consideram a atual igreja moderna, que a atual igreja moderna é uma aberração, pois seguem um rito extraordinário e não aceitam o Concílio Vaticano II? Os senhores não entendem que existem duas igrejas católicas, uma tradicional com rito tridentino e outra moderna com rito protestantizado e, portanto, ecumênico? Qual a atitude que os senhores entendem para um católico tomar diante de uma atual igreja moderna com um papa moderno, qualificado por tradicionalistas, que não quer mudar a liturgia ordinária, que fala mais em liberdade do que em proibições? Os senhores entrariam e assistiriam uma missa com rito ordinário? Ele quer dizer a missa nova, né? Qual é o nome dele? Benjamin. Ô, Benjamin, você sabe, não entendi direito a sua posição, porque você ficou mais dizendo que nós os consideramos cismáticos, então pareceria que você critica o fato de a gente assistir missa antiga. Mas depois você diz das aberrações da missa, etc. Não entendi direito a sua posição. Enfim, eu queria te dizer uma coisa. Depois que os judeus mataram Cristo, os apóstolos continuaram frequentando o templo, viu? Eles foram só parar de frequentar o templo quando o Santo Estevão foi morto. Então, quase como uma legítima defesa, não por questões doutrinárias. Então, ali Cristo tinha iniciado o Novo Testamento e a religião, os preceitos da religião judaica, que eram apenas símbolos daquilo que deveriam vir da vida de Cristo, os apóstolos, como era a religião oficial, eles durante algum tempo acabaram seguindo e acabaram frequentando o templo. Agora, a Igreja Católica é para sempre, ela não vai morrer por causa da promessa de Cristo. Então, se existem falhas na Igreja, falhas dos membros da Igreja, melhor dizendo, isso não quer dizer que a Igreja está corrompida. São as falhas dessas pessoas. E nem nos dá o direito de abandonar a Igreja. Então, se o Papa eventualmente faz uma coisa ruim, eu devo lamentar. Mas nem por causa... Eu não vou apoiar, não vou dizer que está bom,
mas nem por causa disso vou deixar de frequentar a igreja e não vou apoiar aquilo que exatamente ele faz de bom. Então, São Pedro negou Cristo 3 vezes. Depois ele quis fugir de Roma. Depois ele não quis comer as carnes na frente dos judeus. Então, São Pedro cometeu uma série de erros. Nem por causa disso, São Paulo deixou de reconhecer ele como Papa e não deixou de prestar a ele toda a honra que era devida. E nem por causa disso falou, não, então agora eu vou fundar minha igreja de Paulo. Porque, afinal de contas, eu como Paulo, eu vi Cristo, eu tenho o direito de fundar, então, a minha igreja porque eu estou certo e Pedro está errado. Então, apesar das falhas que existem na igreja, de maneira nenhuma nós vamos deixar de frequentá-las. Agora, se eu entro numa igreja, por exemplo, recentemente eu fui visitar uma igreja, estava tendo lá um show carismático. Ele chama aquilo de missa. Não é missa, é um show carismático. É claro que eu não vou entrar lá. Se alguma coisa me faz mal, me faz perder a fé, e eu vejo que é contrário à fé, eu não vou apoiar. É bastante simples. Eu não vou dar adesão àquilo que tem uma aparência ou está simplesmente no local da igreja. Agora, Bento XVI liberou a missa antiga, em princípio qualquer padre pode rezar, a rigor não precisaria de autorização dos bispos, os padres gostam de pedir por causa de questões aí de hierarquia. Infelizmente, alguns bispos proíbem, mas o fato de eu insistir desse missa antiga, de maneira nenhuma, me torna cismático. E segundo, o fato de eu compreender que pode vir algumas coisas erradas da hierarquia, e mesmo assim eu ter uma adesão a essa hierarquia, também não me faz deixar de ser católico. Agora, por exemplo, um fato que está sendo muito narrado, o Dom Williamson vai sagrar o Dom Tomás bispo. Então, dia 19 de março agora, no mosteiro da Santa Cruz. Né? Nova Friburgo. Em Nova Friburgo. Ora, a situação que houve das sagrações de Dom Lefebvre para a citação agora são completamente diferentes. O ato do Dom Williamson, evidentemente, é um ato cismático, porque não exige a sagração extraordinária de um bispo. Tem vários bispos, não é um só, são vários bispos que fazem ordenações no rito extraordinário. Não tem caso de necessidade. Não existe o caso de necessidade, mas é uma coisa evidente. Depois, o Dom Williamson faz a coisa com uma certa até alegria. Puxa, olha, está tendo problema, então nós temos, ele diz lá, que é da companhia no comunicado que ele solta, ele diz que ele é da companhia de energia elétrica, porque eles têm a luz e precisa manter a luz, etc. Uma tolice, né? Enquanto que no caso do Dom Lefebvre, não, teve uma negociação enorme, ele tentou de todas as maneiras impedir esse ato. Então, o nosso reconhecimento do Papa Francisco é total e absoluto. Nós nos submetemos a ele e nos submetemos com muita alegria e reconhecemos nele o representante de Cristo na Terra. A nossa ligação com a hierarquia também é total. Nós não submetemos, no meu caso, ao bispo de São Paulo, porque ao cardeal Dom Odilo, porque eu moro aqui em São Paulo, mas os nossos amigos que são de outras cidades, de outros estados, se submetem à sua hierarquia. E até o nosso pároco. Converso com ele, vejo que ele está, se ele me pede uma coisa boa, eu faço. Isso não quer dizer que esses homens não tenham erros, que esses homens não possam cometer erros. E como eles são pessoas importantes, os erros deles são muito mais graves do que os meus erros. É só isso. É muito simples. É gente que quer causar confusão, que não sabe resolver esse problema da maneira simples. Muito bem, vamos fazer uma pequena pausa de 5 minutos e voltamos já. Estamos de volta com a nossa videoaula de hoje, que o professor apelidava esse tipo de videoaula de pinga-fogo, onde faziam perguntas diversas, né? Que é um estilo de aula que o São Luís de Montfort fazia e dava muito resultado. O postulado dele era muito bom, também por conta dessas aulas. Voltando agora com a pergunta do leitor Matias Escobar, uma pergunta que vem de fora do Brasil. Ele é de Ciudad del Este, do Paraguai. Ele mandou uma carta pelo nosso e-mail e também mandou uma mensagem agora pelo WhatsApp, então agora você vai ter
a sua resposta aí, Matias. Seria correto afirmar que a missa nova é santíssima como a missa tradicional, quer dizer, a missa tridentina? Ele leu num blog tradicional e ficou em dúvida. Porque se uma consagração é santíssima e cremos que a missa nova há consagração válida, então a missa nova é tão santíssima como a missa tradicional, pelo fato de ter uma consagração válida, que é a finalidade da Santa Missa, renovar o sacrifício de Cristo. Então, Matias, o que eu posso comentar com você aí é o que Dom Maia comentava e o professor Orlando repetia, né? De fato, tem razão. A santidade da missa, ela vem da presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, em todas as missas, se há essa presença, há essa santidade, né? Então, eu acredito nisso não porque está no blog, eu acredito porque Dom Maia, que conhecia muito a respeito disso, que teve uma vida de luta, que teve uma vida de exemplo, ele nos ensinava dessa forma, e que argumentava mais ou menos dessa forma que você argumentou. Então, a santidade da missa está aí. Agora, eu queria fazer uma ressalva para você. Se o raciocínio não parasse só aí, eu entendo até o que você está querendo dizer, mas se o raciocínio parasse aí, você podia aplicar a missa negra também. A missa negra tem consagração. Acho que você já ouviu falar, que talvez alguns dos nossos leitores não saibam o que é uma missa negra. Uma missa negra é uma missa onde se faz a consagração para se fazer profanações da hóstia. Tem gente que diz, não, isso é possível, isso não existe, isso é conhecido. Tem gente até que rouba hóstias para esse fim. Tem mais de um testemunho de gente que chegou aí nessas missas. Tem um famoso que se converteu, não lembro o nome, para variar, não lembro o nome, escreveu um livro, Weisman, acho que é Weisman. Escreveu um livro, ele participou de uma missa negra e acabou se convertendo por causa disso. Mas então Cristo está presente lá. Lá tem a santidade. Mas nem por causa disso, a gente pode ir na missa negra. Eu não estou aqui dizendo que a missa nova é missa negra, não estou dizendo isso. Estou dizendo outra coisa, que o fato de haver a santidade presente na hóstia não permite que seja feita qualquer coisa. Então, por exemplo, as danças que são feitas hoje em muitas missas novas são danças que profanam a presença real. Então, eu não posso dizer, puxa, essa missa, como tinha o Santíssimo Sacramento, estava lá e houve consagração válida, ela é uma ação santa, uma missa santa. Se houve uma profanação, ela deixou de ter a santidade. Então, a santidade de um ato, e é claro, existe, está lá no Santíssimo Sacramento, não quer dizer que possa se fazer qualquer coisa como hoje em dia se faz. Então, tem uma dança absurda, ou alguém sai, uma mulher qualquer sai segurando o Santíssimo Sacramento e todo mundo vai beijando e se bate com a pessoa no Santíssimo Sacramento. Por exemplo, agora uma cerimônia que apareceu, que é uma cerimônia absurda, que é o Cerco de Jericó, aonde as pessoas ficam em volta lá de uma muralha e depois o padre vai com o Santíssimo Sacramento e derruba um muro para simbolizar a derrubada das muralhas de Jericó. Ali está presente, tem a santidade da hóstia. Mas tratar a hóstia de uma maneira indigna, apesar da santidade dela, é uma indignidade, é claro. Então, se eu tratasse mal meu pai, ele continua sendo meu pai, né? Mas eu estou tratando ele de forma indigna. Meus irmãos deveriam impedir, na medida que eles pudessem, isso. Então, na missa, havendo a consagração, ela sendo válida, está lá presente em Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que possa ser feito qualquer coisa, como hoje em dia está se fazendo. E os abusos cada vez mais se multiplicam. Esses abusos acabaram gerando uma situação bastante incômoda, porque quando se fala, inclusive, de missa nova, precisa se perguntar qual é a missa nova. Porque em cada igreja, hoje em dia, basicamente, existe uma missa nova. Cada padre inventa uma criatividade, inventa um jeito comum de fazer. Então, se você vai aqui em São Paulo,
em algumas paróquias, a missa parece ser completamente diferente da outra missa. Até diz, puxa vida, mas não é a mesma religião. São duas missas completamente diferentes, apesar da consagração eventualmente ter sido válida. Resumindo, então, Deus está presente na hóstia, se houve a consagração, e isso em si tem uma santidade enorme, mas isso não quer dizer que a gente possa fazer o que bem entender na missa e na presença do Santíssimo. Próxima pergunta também vem de fora do Brasil. Nosso leitor Lucas, que está na Austrália, ele quer saber até que ponto é prejudicial ir a uma missa de um padre que tem mentalidade sede-vacantista. Então, aí precisa definir um pouquinho o que é mentalidade sede-vacantista, mas em princípio é péssimo. Se o padre é sede-vacantista, ou seja, se ele diz o Papa Francisco não é Papa, não pode ir nessa missa, porque é cismático. O padre, sendo cismático, não se pode assistir essa missa, sendo qualquer rito que fosse, rito ordinário ou rito extraordinário. Eu me lembro da época em que nós frequentávamos a igreja dos Melquitas, isso já faz muito tempo, e o bispo lá disse que a igreja era uma pentarquia, que o bispo de Roma era só o primeiro em honra, e tinham 5 bispos que mandavam na igreja. Era o bispo de Roma, o bispo de Constantinopla, o bispo de Antioquia, o bispo de Jerusalém, sei lá, o bispo do xadrez, não lembro mais qual era o outro bispo. Quer dizer, isso daqui é uma frase cismática. Imediata, a missa era a missa de São João Crisóstomo, né? A missa oriental, que sempre se resolve imediatamente. O professor Rolando disse, não vão mais lá. É óbvio que não podia lá. Se o bispo dá uma frase cismática, eu não posso compactuar com esse cisma. Recentemente saiu agora, esses dias, nos blogs, aí uma frase do Olavo de Carvalho dizendo que o Papa Francisco não é Papa. Essa frase é cismática. Eu não posso ir na aula do Olavo de Carvalho. Se eu vou na aula do Olavo de Carvalho, se eu assisto o Olavo de Carvalho, se eu compactuo com ele, estou compactuando com o cisma. É muito simples isso daqui. Então, assistir missa de um padre que é cismático, em hipótese nenhuma se pode assistir. Agora, se fala de mentalidade. Se ele não é formalmente cismático, você deve tomar muito cuidado com aquilo que ele está insistindo, né? Se, por exemplo, ele acaba não chamando o Papa Francisco nunca de Papa, fala Francisco, Bergoglio, então seriam indicativos. Você não está proibido de ir à missa, mas é algo sintomático. Agora, eu te aconselho a procurar o padre e perguntar, padre, o senhor é sede-vacantista? Porque se ele disser que é, você não aparece mais. Se ele disser que não é, você diz para ele, olha, a impressão que o senhor está causando é um escândalo, porque fica dando a impressão que o senhor considera que ele não é, que o Papa Francisco não é Papa, o que é simplesmente um absurdo. Ninguém pode depor o Papa Francisco, não há poder na Terra que possa depor qualquer Papa. Próxima pergunta do nosso leitor Eduardo Gaio, de Brasília. Gostaria de esclarecimentos quanto à consagração ao Imaculado Coração de Maria, como fora pedido por Nossa Senhora em Fátima. Houve ou não a consagração? Então, essa daí é a questão da Rússia, né? O que a Lúcia disse é que não foi feita da forma como Nossa Senhora pediu, que devia ser feito pelo Papa, juntamente com todos os outros bispos, né? Então, ao que tudo indica, esse desejo de Nossa Senhora não foi atendido. Se fez a consagração no mundo, João Paulo II fez uma consagração da Rússia, mas não em todas as condições que Nossa Senhora tinha pedido. Então parece que aquilo que Nossa Senhora quis não foi atendido. Agora, eu imagino, hoje em dia, né, como é que o Papa vai fazer a consagração da Rússia com todos os bispos, porque de fato os bispos não obedecem mais ao Papa, assim como os padres não obedecem aos bispos e os leigos não obedecem aos papas. É engraçado que os chamados tradicionalistas, eu já disse muitas vezes, nós não gostamos desse termo, é que somos acusados de ser desobedientes, né? Imagine que o Papa fizesse uma convocação exigindo que os bispos fossem a Roma para fazer a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Não ia um outro bispo, não ia ninguém. Então, na realidade, os grandes desobedientes do papado
dos bispos e dos padres são os modernistas. Próxima pergunta do leitor Christian César. Ele é ateu, é do Rio de Janeiro. Que bobo, hein? Pois é. Ele pergunta o seguinte: por que os homens devem pagar pelo pecado original e pelas consequências dele se eles não fizeram nada? O pecado original está na natureza do homem. Como se deu o pecado original? Isto é, como uma ação pôde desordenar toda uma natureza? Onde estaria o pecado original? No corpo ou na alma? E como se dá a transmissão dele? Se vê que é ateu. Ai, ai, bem que está no Evangelho, né? Porque diz o estulto em seu coração, Deus não existe. Né? Quer dizer, é uma coisa de idiota dizer que Deus não existe. É claro que é só olhar a natureza, qualquer caipira olhando a natureza faz a pergunta tradicional: da onde veio isso daqui? Né? Quando você olha o mar, a pergunta que aparece é: de onde veio, para onde vai? Que é Deus, né? Deus nos criou e nós voltamos para Deus. Mas claro, aqueles que quiserem, tem a aula do professor famosa no site, o hit parade do site, as provas da existência de Deus, que eu recomendo para todos a respeito disso. Mas aqui, como é que é o nome do ateu, coitado? Christian, do Rio de Janeiro. Christian, do Rio de Janeiro. O coitado do Christian aqui, né, se ele parasse para pensar um pouquinho, em vez de ficar olhando só, tivesse o nariz afundado na matéria, ele entenderia, e basta olhar um pouco a realidade. Eu vou procurar ser rápido porque o nosso tema está saindo. Mas ele, por exemplo, pergunta como é que um pecado afeta a natureza. Mas todo pecado afeta a natureza. Então, pega no Rio de Janeiro, ele vai ver um bêbado, né? Ele cometeu um pecado, a natureza dele está sendo afetada. O que acontece? Ele não consegue pensar como bêbado, ele não consegue andar, ele vai se comportar quase como um animal. É claro que ele tem aquela possibilidade ainda de pensar, mas a natureza está afetada pelo pecado. E o que acontece se ele beber? A natureza dele vai ser tão afetada pelo pecado que vai estar corrompida, ele vai morrer. Vai acabar o fígado dele e vai dar uma cirrose enorme. Agora, essas imoralidades que acontecem no carnaval, o que acontece com a natureza das pessoas que participam disso? Ficam mais fracas, né? E a tendência não é só para a imoralidade, mas para o crime. Um dos motivos que tem tanto crime no Rio de Janeiro é esse, a imoralidade. Então, o pecado original afetou a natureza pelo fato de ser um pecado, como todo pecado. Acontece que ele foi o pecado no primeiro homem. Esse homem, então, com a natureza dele, essa revolta que ele fez a Deus, com a natureza dele que estava decaída, que foi ferida, ele atingiu todos os outros homens. Então, o filho do bêbado não vai ter uma tendência para a bebedeira? Ele não vai sofrer as consequências do pecado da bebedeira do pai? Claro que vai sofrer. Ele sofre as consequências, mas não tem culpa. Ninguém vai prender o fulano, já vai dar remédio para o filho do bêbado, porque o bêbado tomou muita pinga. Né? Então, o pecado de Adão, nós sofremos as consequências dele. A nossa natureza, ela foi ferida. A natureza humana, ela já tem uma certa fraqueza. Então, Deus, com as graças, ele elevava a natureza humana. Quando Adão se revoltou contra Deus, com um pecado de orgulho, o pecado original foi essencialmente um pecado de orgulho, onde Adão quis se fazer igual a Deus, né? Foi exatamente essa tentação que o demônio colocou para Eva, dizendo: se comeres desse fruto, serei como Deus. Depois ela come, leva para Adão, e de fato o que acontece é comer um fruto, é uma revolta contra Deus. Deus tinha proibido comer um fruto para mostrar ao dele o senhorio que ele tinha, para mostrar que ele era senhor de todo o paraíso. Quando Adão come a fruta, Deus então comenta: eis que agora Adão é como um de nós, debochando de Adão, fazendo ironia a respeito de Adão, dizendo: tá vendo? Agora ele comeu a fruta, olha se ele agora é um Deus como nós, como a Trindade. Então, o que acontece é, ninguém tem culpa do pecado original. O que nós sofremos é as consequências, como hoje em dia acontece a gente sofrer as consequências. Por exemplo, que culpa eu tenho que a Dilma torrou o dinheiro do Brasil e houve uma roubalheira generalizada? Eu não tenho culpa nenhuma. Mas todos nós sofremos. Mas todo mundo está sofrendo as consequências disso. Culpa eu não tenho, agora vai ter a CPMF. E eu vou ter que pagar.
uma culpa eu não tenho. Então, não só eu não tenho culpa, como eu estou tendo que pagar. Então, eu sofro as consequências do pecado, da falha da Dilma, da roubalheira que foi o governo da Dilma. Adão cometeu um pecado que feriu toda a natureza humana, porque ele era o primeiro homem. Se o pecado original tivesse sido cometido pelos filhos de Adão, em primeiro lugar, já não seria original, porque não estaria na origem. Teria consequência por uma parte da humanidade, para aqueles que seriam descendentes de Adão, e não feriria a natureza humana, porque quem tinha a natureza humana era Adão. Tá? Então, nós não temos culpa, ninguém vai para o inferno por causa do pecado original. O que nós sofremos são as consequências. E ele faz uma pergunta, como é que é transmitido o pecado? Imagina, ele acha que é mais ou menos que nem a AIDS, o pecado original. Vai lá pelo DNA, etc. Não. Como a natureza está decaída, o pai transmite para o filho a mesma natureza que ele tem, que é uma natureza ferida. O que a gente constata também no homem é uma revolta, né? O da vontade contra a inteligência e da sensibilidade contra a vontade. Então, muitas vezes a gente faz um monte de coisa errada que a gente mesmo depois se arrepende, né? Então, precisava levantar cedo para ir trabalhar. O fulano não levanta, fica na cama, chega lá, perde o emprego. Ele diz, que besteira, devia ter levantado mais cedo. Ele sabia que devia ter levantado, ele compreende. Por que ele não levantou? Ele não levantou porque existe essa contradição no homem. Apesar de eu compreender que uma coisa é boa, muitas vezes eu não faço por causa de exatamente essa contradição que veio do pecado original, que inverteu a ordem das potências nossas na natureza do homem. Colocou como aquilo que tem mais força no homem a sensibilidade, depois a vontade e, por último, a inteligência. Então, nós precisamos fazer força para fazer aquilo que está certo, coisa que Adão não precisava. Próxima pergunta, do leitor Danilo Querino. Ele pergunta sobre a TFP, né? Qual a finalidade de Plínio Corrêa de Oliveira em fundar a seita secreta Sempre Viva? O que ele pretendia ganhar com isso? Essa pergunta é boa, né? Porque por que fazer uma gagueira daquela? Pergunta, puxa vida, meu homem, funda uma seita com um monte de escravo lá, o que ele pretendia, né? Então, o que tem de pretensão são sempre nessas coisas, são duas coisas. Também você vai achar isso, por exemplo, nos legionários, né? Com o padre Maciel. Então, o que ele pretendia? Primeiro, tem uma questão de orgulho pessoal muito grande, né? Então, o Dr. Plínio acabava se julgando um grande homem, muito importante, muito inteligente, etc. E submeter os outros à sua própria vontade é sempre uma coisa que alimenta muito o nosso orgulho, né? Então, Dr. Plínio, eu sei mais que eles, eu conheço mais, eles se submetem a ele. Dr. Plínio é de uma vaidade, e nesse aspecto de exigências de reconhecimento das qualidades dele enormes, né? Qualquer coisa que era feita que ele julgava que era contra ele, ele já ficava todo envaidecido. Então, por exemplo, tem no livro do professor um comentário dele a respeito de uma freira que atende ele na igreja Nossa Senhora da Luz, aqui em São Paulo. Então, onde já se viu a freira, não deixou o carro dele chegar até a porta, então tiveram que levar ele de cadeira de roda, de um lugar para o outro, e aquilo é um grande complô, uma humilhação para todo mundo ver que ele não podia andar, que ele tinha que ir de cadeira de roda. A coisa mais natural do mundo, né? O carro não chegava lá, a freira lá, eventualmente até por uma insensibilidade lá, qualquer coisa dessa, não deixou entrar o carro, mas nem estava pensando que era ele, nem sabia que era ele, nem dava importância para ele. Então, doutor Plínio, em primeiro lugar, a Sempre Viva é uma questão de orgulho. Mas tem mais, né? A maçonaria permite esse tipo de coisa exatamente para quê? Aquilo que tem aparência de católico, quando for necessário, cair na desmoralização. Então, o resultado é que todos aqueles que ficam sabendo da Sempre Viva acabam dizendo, tá vendo como são os católicos? Os católicos fazem coisas secretas e todo mundo que é líder católico, no fundo, faz só para vantagem própria. Ou, quando é necessário, vir um escândalo a público, como foi o caso do Maciel. Começava a haver uma resistência contra o modernismo e o progressismo,
os legionários de Cristo eram considerados conservadores, discute-se, mas enfim, eles eram para o público considerado conservadores, então estoura o escândalo. Mais ou menos como aconteceu no pontificado de Bento XVI, em que apareceram tantos casos de pedofilia. Os casos de pedofilia não eram do reinado de Bento XVI, eram de reinados anteriores, mas se punha a culpa em Bento XVI. Se teve um papa que combateu a pedofilia, foi Bento XVI. Mas a imprensa colocava, apresentava os casos. O grande público olhava e tinha a impressão que os casos estavam acontecendo naquela época. Eu me lembro, por exemplo, de uma carta do cardeal Hoje que foi apresentada e que a carta tinha 16 anos. De 16 anos atrás, ele falava lá a respeito de um bispo, do que devia ser feito, e que aparentemente escondia um caso de pedofilia. Se escondia, de fato, está errado, devia ter condenado o bispo. Mas que culpa tem Bento XVI disso? Agora, de repente, como a imprensa quer agradar e quer apresentar o trabalho do Papa Francisco como sendo favorável a ela, os casos de pedofilia desapareceram. De repente, do dia para a noite, mesmo o passado, não tem mais casos de pedofilia da igreja, não tem mais processo, não tem mais nada. Interessante agora também o caso que apareceu de João Paulo II, com a tal da Madame Timiniesca. Esse caso já era muito conhecido. Tem um livro que trata do caso e se diz que João Paulo II não teve um relacionamento com essa fulana, né? Mas agora eles requentam, como se fosse uma novidade que a BBC tivesse descoberto e, apesar de negar, insinua claramente uma relação amorosa entre eles. Nega explicitamente, mas apresenta todos os fatos fazendo a relação amorosa. Pouco depois do Papa Francisco ter condenado a mentalidade europeia. No mínimo estranho, né? No mínimo estranho. Quer dizer, o caso não é inédito. O caso, para quem acompanhava, já é muito antigo. O livro é do Marcos Politi, um grande vaticanista, e um outro que cuidou do Watergate, que agora não vou lembrar o nome, depois se até o fim aí eu lembrar, eu falo Carl Bernston, qualquer coisa assim. Chama Santidade. Se vocês quiserem, tem um livro em português. Coloca lá no oráculo chamado Google, põe lá Santidade João Paulo II, vai aparecer o livro. Certamente vocês vão achar em sebo. Muito bem. Próxima pergunta do leitor Max Costa. A pergunta é inusitada, né? Ele diz aqui que ele teve contato com um protestante, né, um colega protestante, e ele cita uma frase que seria uma pergunta que seria feita por um tal pseudo-pastor protestante. Ele pergunta assim: se Jesus morasse no inferno, você iria querer ir para lá? Ai, pelo amor de Deus, é bem protestante, né? Ai, como esses protestantes são ignorantes. Essa semana eu encontrei com um padre que disse para uma moça, falou, vocês protestantes pensam que vocês sabem a Bíblia, vocês não sabem a Bíblia coisa nenhuma. A moça já se sentiu ofendida. Já se viu o senhor falar uma coisa dessa, começou a chorar. Pura verdade. Os protestantes que dizem conhecer a Bíblia não conhecem a Bíblia. Eles conhecem os números lá do telefone de alguns versículos lá. João 25:12. Ai de vós que sois a igreja de Satanás. Está vendo? É a condenação da igreja católica. Mateus 15:13. Toda essa conhecer a Sagrada Escritura não traz a salvação. Até o demônio tentou Nosso Senhor com frase da Escritura. Claro, o demônio conhece a Sagrada Escritura, conhece decora e cita lá todos os versículos. Também os fariseus conheciam a Sagrada Escritura e tentavam o Nosso Senhor com a Sagrada Escritura. Mas os pastores não conhecem a Sagrada Escritura. Eles conhecem algumas frases da Sagrada Escritura que eles decoram e eles vem tentar impressionar a gente com isso. E acaba impressionando os católicos, porque, de fato, infelizmente, os católicos não estudam, né? Na porta de casa, sempre de vez em quando, quando na porta de casa todo mundo, sempre de vez em quando aparece um testemunho de Jeová, uma coisa assim. Então, recentemente, eu peguei, por exemplo, um livro que tem a Catenário de São Tomás e mostrei para ele, olha aqui como é que estuda a Sagrada Escritura, olha quantas citações de São Tomás, que era um gênio reconhecido, né? Faz da Sagrada Escritura, analisando o que os padres da igreja falavam da Sagrada Escritura. Eu falei, vocês têm uma coisa assim? Não. Vocês pegam a Bíblia, dão uma lida e falam, isso interpreta desse jeito. Então, coitado do tonto desse pastor aí, que engana lá o seu pastoreio lá, né? Vem com essa pergunta completamente idiota, que é uma pergunta de contradição em si mesmo. Quer dizer, se Cristo fosse ruim, você seguiria Cristo? Quer dizer,
se o bem fosse mal, você seguiria o mal? É claro que essa pergunta é contraditória em si mesmo. Essa pergunta não tem, um triângulo quadrado. não tem resposta. Se você tivesse um triângulo quadrado, né, quantas voltas você daria nele? É simplesmente uma pergunta contraditória, uma pergunta para deixar a pessoa em contradição. Então ela fala, bom, se Cristo estivesse no inferno, o que eu vou fazer agora, né? Se eu digo que não vou para o inferno, então eu não gosto de Cristo. Agora, se eu digo que eu vou para o inferno, então eu gosto do inferno. Absurdo, é uma pergunta absurda que deixa as pessoas que não estão preparadas numa espécie de sinuca de bico em que o pastor aproveita para enganar elas. O que a pergunta me parece, tá? A pergunta é idiota e contraditória, mas ela me parece que tem uma malícia aí. Que então pode ver Cristo no mal. Quer dizer, o pastor deve estar preparando para justificar as coisas erradas que ele fez. Então, se Cristo pode ir para o inferno, o pastor, então, pode enganar a mulher do pastoreio. O pastor pode pegar o dinheiro das pessoas. E aí, Cristo foi para o inferno, também o pastor deu uma passeadinha lá no inferno, aproveitou para fazer umas tramóias, e ele vai dizer, não vão deixar de me seguir, né? A pergunta é simplesmente idiota desse pastor e de todos os pastores em geral e de toda essa situação que, infelizmente, a gente vive com essa ignorância total. O que devia ter a polícia prendendo essa gente? Essa que é a verdade. Então, esse é outro tema. Próxima pergunta da leitora Cláudia Maria, e ela pergunta o seguinte: procuro incansavelmente por uma missa tridentina ou um padre que me acolha. Em minha cidade, ela não cita aqui a cidade, só conheço os padres da RCC e não conheço paróquia alguma que realize a Santa Missa. Peço encarecidamente uma direção, pois o tempo de RCC já foi por demais e desejo ardentemente minha conversão à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, vamos concordar com você inicialmente, né? Realmente, sendo da RCC, você precisa de uma conversão, e realmente as missas da RCC são que nem melado, né? Você comer um pouquinho ali, a pessoa se entusiasma. Depois, quando ela tem que comer a colher inteira, ela vê que aquilo não desce e começa a perceber as loucuras da RCC. Eu falei para o nosso pessoal aqui que a gente precisava até fazer uma videoaula, as loucuras da RCC, com gente que é da Monfort e que foi da RCC. Tem algumas que são de morrer e dar risada. Por exemplo, lá o Repouso no Espírito, uma senhora descrevendo ela e a mãe dela. Então, ela dizendo para a mãe, quando o pastor, é equivalente, né? Mas quando o padre chegar, ele vai dar, a senhora se joga no chão. A mãe fala, mas eu tenho medo de cair. Não, mas a senhora se joga. É um teatrinho, né? Foi lá, o teatrinho, aí batia na cabeça, a mulher não caía, a filha tentava jogar ela no chão. Mas é de morrer de dar risada. Agora, não sei de que cidade você fala, depois se você quiser escrever para nós, porque de repente na sua cidade já tem alguma coisa. Você disse que é incansável, então de fato não se canse. O que eu recomendaria para você é o seguinte, muitas pessoas que vão procurar missa antiga cometem um erro de procurar padres velhos, imaginando que como eles eram antigos e como eles teriam visto a decadência da igreja desses últimos tempos, eles estariam mais propícios a rezar a missa antiga, mas isso não é assim. Os padres que rezam missa antiga são os padres novos, padre com 2, 3 anos, 4 anos de formação, a chamada geração João Paulo II, Bento XVI. Então, procure um padre novo, procure ele em particular, porque, como eu já disse, tem muita pressão de outros padres e até de bispos que não querem a missa antiga, né? E se precisar alguém para ensinar, como nós acabamos tendo muito contato com padres diocesanos, padres de institutos, e tem muito material, a gente pode arrumar alguém que, se esse padre não souber, que ele saiba. Pega você, 2 ou 3, e vão conversar com o padre e pede para ele rezar a missa antiga. Às vezes você pega um padre novinho, você imagina lá, esse padre não sabe nada. Quando você vai ver, ele já acompanhou pelo YouTube, ele sabe rezar missa, ele comprou o missal, ele está prontinho, ele está esperando só que apareçam 3 ou 4 fiéis que peçam para ele rezar a missa, para ele começar a rezar. Eu fui aqui numa cidade do interior de São Paulo recentemente e tive um caso assim. E o padre me disse, eu já tenho 100 pessoas confirmadas para a missa. Infelizmente tem uma grande pressão sobre nós, né?
e muita gente acaba por receio não se manifestando. Então, como é que é o nome dela? É Cláudia, né? Isso. Cláudia, a tua luta é incansável e continue nessa luta incansável. Depois se inscreva aí pro site, o Robson vai ver a sua carta e a gente vê até o que pode fazer para te ajudar aí na sua cidade para ter a missa antiga. Sem dúvida. Próxima pergunta, da Érica Farias, e o texto dela é o seguinte: amigos, não sei se viram a entrevista ontem de Marília Gabriela no SBT, da televisão, né? Olha, Érica, graças a Deus nós não perdemos tempo com a televisão, mas eu vou continuar a sua pergunta aqui. O padre Reginaldo Manzotti, assisti até o final essa entrevista do padre, né? Para saber da competência do padre, popstar. Resultado, indignação com a maneira em que ele tratou alguns assuntos, como o celibato e o casamento homossexual. Estou perplexo até agora, onde ele afirma que o homossexualismo não é pecado. Até onde eu sei, o Papa quer acolher, sim, essas pessoas, ter compaixão, como ele mesmo disse, mas não ser pecado, já não sei mais nada então. Bom, é claro que o homossexualismo é pecado. Está no catecismo velho, está no catecismo novo, está no catecismo novíssimo, está na Bíblia, sempre foi ensinado. Isso daqui não tem a menor sombra de dúvida. É claro que pode ter um caso concreto, específico lá, que não era pecado, fulano... pode ter uma situação concreta, mas que aquilo não fosse pecado por razões muito específicas, muito particulares, né? Então, mas que nem matar. Também matar é assim, né? O fulano está tomado de ódio e não tem controle dele mesmo, tá certo? Ele mata uma pessoa. Ele pode ter um pecado, mas um pecado menos grave. Às vezes aquele ódio até nem é todo culpa dele. Então, quando a gente fala de pecado, a gente não analisa os casos concretos. Isso daqui a pessoa vai no confessionário e discute. Matar é pecado? Matar é pecado. Roubar é pecado? Roubar é pecado. Homossexualismo é pecado contra a castidade. Ponto final. Isso daqui não tem a menor sombra de dúvida. Agora, evidentemente, o padre que foi no programa aí sei lá como Marília Gabriela. Marília Gabriela, eu já ouvi falar de nome, né? Parece que é alguém famoso, mas que foi, ele quer agradar. É claro, ele está falando para agradar. Ele quer se mostrar simpático ao público. Eu não me lembro, eu já ouvi também falar desse padre agora, não tenho certeza se esse é o padre que foi excomungado ou não. Acho que não, né? Reginaldo Manzotti. Não é, né? Bom, enfim, é um padre carismático aí, deve fazer sucesso, popstar, esse tipo de coisa. Então, essas loucuras tem. O que é uma pena que esse padre não seja punido, né? Esse padre devia ser punido, devia ser afastado e devia ser proibido de ensinar, proibido de aparecer, rezar a missa dele em particular. É uma pena que não aconteça isso. E acaba deixando católicos perplexos, como você ficou. Evidentemente que o ano da misericórdia, né, não justifica os pecados. Aliás, se é ano da misericórdia, é para perdoar os pecados. Então, deve-se procurar atender as pessoas e ser misericordiosas com elas. E entre os atos de misericórdia está punir os pecadores. Né? Uma pessoa que pecou e se arrependeu, é claro que ela deve ser perdoada, mas faz parte a penitência, né, também para ela. Mas acho que o mais lamentável de tudo isso é a ausência de punição para esse padre. Teve recentemente um caso na França que um padre declarou que aqueles atos terroristas que fizeram aquela coisa absurda, criminosa, sem a menor sombra de dúvida, naquela casa de shows, que mataram lá aqueles terroristas, que eram franceses, era gente francesa, e que fizeram aquilo, que cometeram aqueles crimes todos. Então, o padre disse que era crime, etc., e estava lá tocando uma música satanista, tinha um ambiente satanista, e o padre, então, disse que o demônio pagava assim aqueles que o serviam. E é verdade. O demônio nunca dá aquilo que ele promete. Ele prometeu a felicidade para o mundo moderno, o que a gente tem é só angústia e suicídio. O padre era da diocese de Lyon,
imediatamente o bispo tirou ele de todas as funções e mandou ele para um mosteiro para ele fazer meditação e rever o pensamento dele e exigiu que ele se desculpasse. Mas foi imediato. Não teve advertência, não teve dizer, é o ano da misericórdia, vamos ver, olha, será que o padre se exprimiu mal, vamos mandar ele se explicar? Nada disso, tá certo? Então, o que teve foi uma punição brutal contra o Papa. Por quê? Contra o Papa, não. Contra o padre. Por quê? Porque ele criticou a mentalidade moderna. Agora, o padre Reginaldo vai e diz uma coisa dessa, que é um verdadeiro absurdo nesse programa. O pior do que o que ele disse é não ter a punição, porque loucura sempre vai ter quem apareça. Mas é pena que ele não seja punido e que o bispo dele não obrigue ele ao silêncio e tire ele de todas as funções dele para impedir essa bagunça que tem entre os católicos. Próxima pergunta do nosso leitor Levi. Ele é de Paudalho, no Pernambuco. E ele pergunta se nós temos a esperança de que um dia a missa tridentina vai ser rezada em todo o mundo. Ele faz duas perguntas, na verdade, sobre a missa tridentina. E pergunta de uma pessoa que era membro da Monfort e que depois saiu. Pergunta sobre o que nós pensamos sobre isso, uma pessoa que depois sai do nosso grupo. Bom, vamos começar pelo menos importante. A pessoa que saiu da Monfort, saiu. A Monfort não tem carteirinha. A pessoa é da Monfort quando ela entra e começa a assistir reunião. O dia que ela não vem, ela deixa de ser da Monfort. Exatamente, na Monfort não se tem compromissos, não se assinam documentos, nada disso. E quando ela acha que deve colaborar com o nosso apostolado, com o nosso trabalho, ela colabora. O dia que ela acha que ela não deve colaborar, ela para. E não vai ter um boleto dizendo, não, olha, dia 15 você precisa complementar o pagamento até o dia 30, porque não tem boleto nenhum, né? Então, se a pessoa quer sair da Monfort, ela sai. Nós também, ao contrário do que fazem muitas entidades, né, de maneira nenhuma, não recolhemos documentos e informação das pessoas para, se elas saírem, assim, elas nos criticam, nós dizemos... Confissões informais. Confissões informais. Aliás, essa semana me contaram isso para nós, né, um rapaz que foi da TFP, diz que tem lá um aliciador da TFP que fica na porta das igrejas e que exige que os rapazes se confessem para ele, para ser um treinamento para confissão com o padre. É um absurdo, né? Então, mas por quê? Porque na Monfort a gente não tem o que esconder, né? Uma vez um rapaz falou para o professor Orlando no telefone, professor, toma cuidado, o seu telefone está grampeado. Então o professor disse, estão escutando o que eu estou falando? É isso, professor. Ele falou, que ótimo, porque exatamente o que eu quero é isso, é que escutem o que eu falo. O meu problema é o contrário, quando não querem escutar o que eu tenho para falar, então nós não temos nada para esconder. As nossas reuniões são públicas, como eu disse, chega lá quem quiser, e nós não há o que esconder. Então, quando a pessoa quer sair, quer contar o que tem lá dentro, pode contar à vontade, não tem nada. Agora tem gente que critica, fui maltratado, ninguém gosta de mim, meu coração está partido. Paciência, se ela não está mais bem naquele ambiente, paciência. É claro que ela tem que seguir os princípios que a Monfort defende, que são os princípios católicos. Então, se ela frequenta uma seita, ela não vai mais frequentar a Monfort. Nós vamos chamar essa pessoa e dizer, você precisa escolher. Você quer vir na Monfort, você vem. Mas na seita você não pode. Então, quando a pessoa sai da Monfort, ela sai. Tem gente que deixa de frequentar e continua na nossa amiga, tem gente que deixa de frequentar e por razões N, que vai lá saber, depende muito do caso concreto, não passa a ser nosso inimigo. Paciência, ela quer nos criticar, critica. Tá aí, tem a internet e ponto final. Muitas vezes são pessoas sem expressões, que as queixas não têm o menor motivo, então a gente não dá importância. Bom, agora o mais importante, né? A missa no mundo. Da missa, né? A missa antiga vai se espalhar pelo mundo, né? Ela só não se espalha porque tem uma pressão para não se espalhar. Como eu disse, hoje os padres novos querem muito rezar a missa antiga e tem, na realidade, no mundo inteiro, uma grande vontade da missa antiga. Agora, é Deus que sabe, Deus que dá as graças para a humanidade. Essas graças virão pelo sacrifício. Deus não dá graça se não tem um sacrifício. E o sacrifício mais perfeito que existe é o sacrifício o sacrifício do próprio nosso Jesus Cristo, que se dá na missa antiga. Então, a missa antiga, em princípio, ela foi liberada no mundo inteiro, foi liberada pelo Papa Bento XVI,
através do moto próprio e confirmada pela Instrução Universa Ecclesia da Comissão Ecclesia Dei, disciplinada, melhor do que confirmada. E tem mais, no moto próprio, o Papa diz que a missa antiga nunca foi proibida. Então, todos aqueles bispos que proibiram a missa antiga em suas dioceses, eles cometeram um ato ilegal, segundo Bento XVI. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos a esperança e a confiança em Deus que a missa antiga ela vai voltar e vai se espalhar pelo mundo inteiro. Vamos para a nossa última pergunta, nós estamos já com o tempo esgotado, né? Pedimos até desculpa aos nossos leitores que mandaram muitas mensagens, muitas cartas, muitos e-mails, infelizmente não dá para atender a todos, atendemos só uma pequena parcela deles. Então a última pergunta é a seguinte: a CNBB tem poder de aprovar um gesto como as palmas na Santa Missa, sem antes obter a aprovação da Santa Sé? De acordo com o que a Santa Igreja Romana diz sobre o poder da CNBB em matéria litúrgica, as palmas são lícitas? Desde já agradeço a resposta. Então, as palmas não fazem parte da liturgia. Há um documento de João Paulo II condenando isso. A missa tem que ser feita de forma digna, não tem cabimento se bater palmas na missa. Aliás, esse documento, estou tentando lembrar o nome enquanto eu falo, ele tem uma série de prescrições que evidentemente não são seguidas. Por exemplo, os ministros de Eucaristia, né? Só pode ser feito em caso excepcional. Nunca o padre pode sentar e ter um ministro que comece a distribuir a missa. É Redemptionis Sacramento, de João Paulo II, onde ele dá todas essas normas a respeito da missa e a respeito de outros sacramentos também. Então, a CNBB, como disse o cardeal Ratzinger, na época ele era cardeal, não é uma instituição divina. Cristo instituiu a igreja com Papa, bispos e padres. A CNBB não tem poder sobre as dioceses. Alguns poderes o Papa pode delegar para as conferências nacionais. Por exemplo, tradução da missa, do latim para o vernáculo. Esse poder foi delegado para as conferências nacionais. Infelizmente, no Brasil, a tradução é lamentável. Tem o famoso por muito, na hora da consagração do vinho, que diz que o sangue é derramado por muitos e foi traduzido por todos, né? Se vocês pegarem aqui na América Latina, é por muitos e não por todos. Mas a CNBB insiste em colocar por todos, porque senão vai excluir alguns. Então, o mundo inteiro está errado, mas a CNBB está certa, e justifica dizendo, não, aqui não se entende assim, aqui se entende assado. Eu me lembro há muito tempo atrás, quando eu estive em Roma, e estava se falando da tradução do léxico para a família, que tinha sido feito pelo Conselho Pontifício para a Família. E se dizia que aqui no Brasil era um problema, porque não se achava alguém de confiança para fazer a tradução. Então, a CNBB não tem poder para determinar que tem palmas na missa. O que muitos padres aproveitam é como a CNBB acaba se apresentando para o público em geral como sendo mais liberal, né? Muitos padres aproveitam para dizer, não, eu faço isso quando a gente argumenta, isso daqui está na encíclica tal, o Papa proibiu. Não, mas a CNBB precisa aprovar. Não precisa aprovar coisa nenhuma. Lá perto no interior, né, a gente tem uma pequena chácara, uma vez visitando uma igreja, numa cidade, o professor Orlando comentou, olha, o Papa exigiu que colocasse o local da confissão, meu Deus do céu, como chama lá o local? O confessionário para confissão. E o padre então respondeu, precisa ver o que a CNBB disse. Essas palavras do padre são cismáticas, porque se a CNBB vai contra o Papa, a CNBB é cismática, a CNBB que está fora da Igreja Católica. Então, as autorizações que a CNBB tem vêm do Vaticano, por causa do Vaticano, e não está incluída o bater palmas na missa.
Bom, foi a última pergunta. Eu queria, antes do Robson fazer aí a despedida geral, agradecer a todos os nossos leitores, agradecer a confiança das pessoas que estão nos ouvindo, né? E aqui renovar, o Robson comentou que tem muita gente que pergunta, como é que faz para ir para Seda Monfort, etc. Seda Monfort não interessa. Interessa ajudar a Igreja Católica, apoiar a Igreja. Então, mas aqueles que quiserem estar nas nossas reuniões, como eu disse, as nossas reuniões são abertas e todos são bem-vindos. Boa noite para os nossos leitores e aqueles que nos assistem. Salve Maria a todos, eu agradeço pela colaboração. Infelizmente nós não conseguimos responder a todos os questionamentos. Peço que, por gentileza, enviem seus questionamentos para o site da Monfort, que nós poderemos responder por meio de e-mails. Quero agradecer também a ajuda técnica do Leandro Corrêa, nossos trabalhos técnicos. Está aqui no fundo, ele não aparece, mas ele está trabalhando aqui. Ele é que nem o Ângelo para as videoaulas, é uma personalidade assim que o pessoal do site um dia vai conhecer. Então é isso, até a nossa próxima videoaula. Salve Maria. Salve Maria. Vamos rezar para encerrar, Robson. Sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria. Sede nossa salvação. Em Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.